Nós estamos participando de uma série aqui, ao qual está baseado neste livro de Benny Lipstein, Enraizados, né? Enraizados na Palavra de Deus, certo? E o tema hoje da mensagem é Além das Emoções. Tá? E temos como início, o texto inicial, está em Salmos 19, 7, 8 e 11 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. 11. Por elas o teu servo é divertido, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Amém? Glória a Deus. Então, aqui, nós vemos que, de acordo com o autor desse livro, ele conta a história e começa, né, essa parte, justamente descrevendo quando ele era uma criança, e ele ia visitar a sua avó, e aí lá chegando, a primeira coisa que ele notava era um pé de laranjeira gigante, bem no meio do quintal dela. Mas aquelas laranjas não eram laranjas igual a gente vê no supermercado por aí. Eram as bitelas, assim, sabe? Aquelas coisas grandes, né? Bonita, aquela laranja que chega a dar água na boca quando você vê. E ele ficava assim, louco quando via aquilo lá. E aí, de repente, ele não se aguentou, não se conteve, falou: vovó, eu posso pegar uma? E ela falou: claro, meu filho, vá lá e pegue quantas você quiser. Bem coisa de vó mesmo, né? Daquela mimada, liberada assim, né? Fosse a minha mãe, já ia falar assim: ei, menino, que isso? Fazendo passar vergonha aqui na casa dos outros? É só uma, não tem educação não, né? Mas a avó não, a avó pega quantas você quiser. E aí ele foi lá, assim, meio acanhado, né? Pegou uma laranja, né, descascou ela, com todo cuidado, partiu-a e deu aquela chupada naquela laranja, e aquilo foi suculenta, né? Aquela laranja docinha, sabe? Parece que você pegou uma colher de açúcar e derramou em cima dela. E aí ele fala que foi a laranja mais gostosa que ele já comeu na vida, que ele já chupou na vida. Eu escutei um amém. Amém, glória a Deus. E aí o interessante é que Davi, ele entendeu bem isso. Porque lá em Salmos, ele preparou, ele
escreveu uma coisa linda, linda, linda. Ele diz em Salmos, o primeiro Salmo, Salmos 1, 2 e 3. Ali ele diz assim, olha só. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na lei de quem? Amém. E na sua lei ele o quê? De dia e de noite. Ele é como o quê? Árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Glória a Deus. Aqui nós aprendemos com Davi uma coisa, que é importante nós meditarmos, estudarmos, memorizar, orar e, especialmente, praticar os ensinamentos de Deus. Deus, Ele quer desenvolver em nós um sistema de completa confiança, dependência, intimidade, fé. E aí Ele passa algumas ordenanças para a gente. Alguma dessas ordenanças que é seguir a Deus. Nós temos que buscar conhecer mais de Deus, ver o caminho que é conhecer a Jesus. E aqui nós podemos ver que a primeira coisa, como cada cristão, é ser discípulos de Cristo. Não tem como você falar que é cristão se você não é discípulo. E todo bom discípulo faz o quê? Segue o seu mestre. Certo? Aí então nós temos que entender que para seguir o mestre, nós também temos que estar colados nele. Nós temos que estar sempre perto. Alguém já tentou seguir alguém aqui, e aí você falou assim, me segue aí, eu não sei a direção, mas me segue. E aí você vai ali naquela direção, sem GPS, sem nada, e aí, de repente, você está meio distraído assim, quando vê o seu amigo, ele virou à direita ali, você chega no cruzamento, olha, fala, acho que ele foi para a esquerda. Quer dizer, o contrário, né? Direita para cá, né? Ele foi para a direita, né? Canhoto é triste, né, gente? Canhoto é tudo o contrário, né? Meio assim. Mas no final dá tudo certo. Entendeu? E aí, ou seja, por que se perdeu? Porque não está ligado, não está prestando atenção. E assim temos que ser nós, ligados em Cristo, ligados na palavra, conectados ali. Aí olha só, o próprio Jesus, em João capítulo 5, versículo 38 a 40, ali ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que, deixa eu buscar aqui, eu tenho que fazer duas coisas aqui ao mesmo tempo, 3 coisas, tá, gente? Estou aprendendo aqui. Ali diz assim, a palavra de Jesus não habita em vocês, ele repreendendo os fariseus. Não habita em vocês, pois não creem naquele que o enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Amém? Não basta nós sabermos a Bíblia de ponta a ponta. Não basta nós sabermos recitar os versículos de memória. Eu já conversei com muitas pessoas que falam assim, não, eu conheço a Bíblia, eu estudei, eu fiz seminário, mas a vida dela não condiz com o que ela prega, vamos dizer assim. Entendeu? Então, o sinal em que a palavra de Deus habita em nós é que nós estudamos e que ela nos leva a ter fé e a vida eterna com Jesus. E isso se nota através das nossas atitudes, do nosso testemunho. Amém? Amém. A Bíblia nos dá fé e intimidade com Deus. Aí você fala, mas como assim? Nós já vamos entender. Olha só, quando Jesus, depois de ter ressuscitado, e aí ele aparece, aqueles 2 discípulos que iam no caminho desanimados, cabisbaixos, murmurando, eles saem indo para Imaús. Ali, Jesus começa a conversar com eles. E aí Jesus meio que chega ali e fala, o que está acontecendo aqui?
Aí eles contam a história, né? Falam, não, o nosso mestre morreu, né? Aconteceu isso e aquilo. E aí Jesus vai lá e fala assim, uai, mas o que está acontecendo? Vocês não estão me reconhecendo? Sou eu. Né? Aí olha, o interessante aqui é que esses discípulos, esses 2 discípulos, eles caminharam com Jesus, conviveram com Jesus por 3 anos, tinham crido em Jesus, sabiam que ele era o Filho de Deus, o Messias, porém não o reconheceram. Como é possível isso? Uma coisa é você estar passando na rua e um outro amigo seu, um irmão, passa do seu lado rápido e você não percebe e você segue o seu caminho. Agora, outra coisa é a pessoa parar do seu lado, começar a caminhar algumas milhas, vamos dizer assim, né, porque era a distância de 15 quilômetros de Jerusalém para Emaús, começar esse percurso inteiro caminhando com você, conversando, e você não reconhecer. Então, você nunca o conheceu. Essa é a verdade. E aí, Jesus ele poderia facilmente ter falado assim, ei, o que aquelas mulheres disseram lá é verdade. Eu ressuscitei e aqui estou. E ter aberto os olhos daqueles discípulos. Mas não. Jesus, o que ele fez? Começou a recitar as Escrituras. Começou a falar ali, Lucas 24, 27, nós vemos que, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, aonde? Nas Escrituras. E ainda assim, eles não o reconheceram. Jesus queria que eles o reconhecessem através das Escrituras. E a Bíblia, ela nos dá autoridade para isso. Ela nos dá autoridade. Aí você pergunta, mas como? Como assim que eu posso ter autoridade conhecendo a palavra de Deus? Preste atenção. Vocês lembram quando Jesus foi para o deserto? Ali, Jesus ele foi imerso, ele foi enraizado nas Escrituras. Ele estudou, declarou, dedicou, praticou, acreditou nas Escrituras. Ele, com 12 anos de idade, ele já debatia com os mestres, doutores acerca da lei. E aí, de um modo poderoso, ele venceu a tentação do diabo, respondendo tudo dentro da palavra. Ele simplesmente dizia, está escrito, pum, chicotada no diabo. Ali, dito está, pum, e o diabo saía de mansinho. Né? E aí ele vinha de novo, e aí ele, pá, dava outra. Né? Então é assim, a autoridade pela própria palavra. Jesus ele havia se dedicado a conhecer, a praticar a palavra de Deus. E o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje? A igreja, infelizmente, não está estudando a palavra, está nem aí para a palavra. O negócio, a maioria das igrejas hoje em dia estão mais preocupadas com eventos, com shows, com show pirotécnico dentro da igreja e um monte de coisas interessantes, muito massa, muito legal de se fazer. Palavra que é bom, nada. Isso é o que nós vemos muito lá no Brasil, infelizmente. Está quase tendo que fazer um carnaval dentro da igreja, para o povo vir para a igreja. Praticar, então, e não vou nem entrar por esse lado, que aí o ser fica mais estreito, viu? A coisa afunila mais. Aí, então, outra coisa interessante que nós vemos aqui, que Benny deixou bem claro neste capítulo do livro dele, é que nós devemos estar firmados aonde? Na rocha. Quem que é a rocha? Jesus. Aleluia. Ele diz no versículo, em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, ele diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Aleluia. Podia terminar aqui a mensagem, né? Porque é Cristo, Ele é a nossa rocha. Não importa o que você esteja passando, ou o que venha passar, ou o que está acontecendo na sua vida, mas se você está com seus alicerces na rocha, Cristo, Ele vai fazer com que você supere isso. Uma das mensagens que foi pregada aqui não vai evitar de que você passe por dificuldades, mas como é que é? Cristo vai fazer você, levar você ao redor dos seus obstáculos, ou simplesmente vai fazer você transpor os seus obstáculos. Não é? Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram libertos, não foram libertos de ser jogado na fornalha. Mas o que aconteceu? Cristo foi com eles. E eles saíram de lá intactos. Nem as suas roupas fedia fumaça, nem queimar nada. Quando eu vou fritar um ovo lá em casa, eu tenho que ficar assim de longe, assim, ó. Que aquele pouquinho que eu estou ali já enche a minha roupa de gordura, já eu queimo o braço, esparramo, suja a cozinha inteira, entendeu? E agora imagina se me jogasse na fornalha. Não precisa nem jogar, né? Porque a própria passagem lá diz, né, que quando abriram, né, as comportas lá, só com calor, com vapor que saiu de lá de dentro, calor que saiu de lá, já queimou o soldado e ele morreu ali, incinerado. E aí o interessante, que a gente aprende mais uma coisa aqui, é que a Bíblia direciona as nossas emoções. O sistema de raízes que Deus deseja construir em nós é um sistema de completa confiança, dependência, intimidade, fé nele. E é por isso que ele nos leva a passar por testes de confiança. Você sabia que nós somos testados? A nossa fé, ela é testada. A sua vida pode estar indo tudo de vento em polpa, tudo dando certo, a maravilha, você glorificando a Deus, e é isso, porque eu sirvo a Deus, o Jeová, e Ele cuida de mim. Mas chega um momento em que você também vai ser testado. A sua fé vai ser provada. E neste momento, se você não estiver alicerçado, enraizado na palavra, em Cristo, não conhecer as Escrituras, você não vai conseguir passar. Talvez até passe, mas a sua casa vai cair. Entendeu? Essa é a diferença. E pode acontecer que também você não está livre de passar por essas situações. Pode acontecer que coisas desagradáveis aconteçam na sua vida, mas você jamais pode virar para Deus e falar assim, a culpa é sua, eu te servi e me deixou passar por isso. Ei, se você está vivo, está respirando, está com saúde, dê glória a Deus. Aleluia. Isso é o que interessa. Quantas pessoas gostariam de estar passando pelo que você está passando agora? Quantas pessoas fariam qualquer coisa para estar aqui hoje onde você está? E muitas vezes, infelizmente, a gente não dá valor. Não tem aquele ditado aí fora que diz assim, que a gente só valoriza quando perde? Né? Quando a gente perde é que a gente dá valor. Aquele patrão chato, enjoado. Só quando a gente perde e que chega no fim do mês tem que pagar umas contas e fala, rapaz, aquela merreca está fazendo falta. Ó. Ai, glória a Deus. Né? Aquela mulherzinha enjoada, que mandando lavar louça e não sei o quê, e não entende que eu estou cansado. Entendeu? E aí... Brincadeira, viu? Lá em casa eu faço essas coisas porque eu quero. Não é porque ela me manda, não. Na verdade, ela não manda, ela só me lembra. Entendeu? Tá certo?
tá? É diferente, tá? Yes, my dear. Ai, ai. Eu amo essas minhas meninas ali. Eu tenho que cuidar, né, cara? Vai que eu tô dormindo aí uma hora aí, né? Entendeu? Glória a Deus. Aleluia, gente. Brincadeira, tá? E então o interessante é que Deus, Ele fala conosco, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, mas Ele também cuida das nossas emoções. As nossas experiências, elas são testadas constantemente através das Escrituras. Nós temos que passar isso tudo no fogo das Escrituras, passar por um crivo, entendeu? Sabe aquelas emoções que às vezes você está com vontade de fazer uma coisa e você não tem certeza se aquilo é de Deus? Você fala assim, né? Eu estava conversando esses dias com o pessoal ali no BTCP, né? Aquela perguntinha básica: o que Jesus faria numa situação dessa? Será que ele ia lá e ia falar umas verdades para aquela pessoa ou não? Será que ele iria, né, chegar ali, meter o pé e, né? Será que ele ia fazer isso? A sua resposta vai dizer se isso está de acordo com as Escrituras ou não. Maneira bem simples, testezinho básico. Aí o interessante é que nós vemos aqui que em Romanos diz assim, ó, Romanos 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? A fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? Então, se você está precisando de fé, está faltando algo, ouça a palavra, busque da palavra, busque Cristo. Ele é a própria palavra. A sua habilidade para ouvir a Deus vem quando as suas raízes se aprofundam no solo da palavra, e quando você o ouve, sua fé se desenvolve a outros níveis. Uma coisa é a pessoa falar assim, eu tenho fé, mas quando vem o primeiro vento, a pessoa tenta de tudo e se desespera e fica nervosa, busca solução em tudo quanto é lugar, mas não tem coragem de dobrar o joelho e orar. Parece que vai estar perdendo tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso agora não, eu tenho que ir lá falar com aquele rapaz lá, porque me falaram que ele é muito bom e ele resolve essa situação. Se você quer ficar andando em círculos, problema seu. Mas eu te digo uma coisa, a melhor coisa é você começar com a oração. Porque se for vontade de Deus, já resolve na hora. Entendeu? Você não vai ficar ali, cansando à toa. Isso é o mesmo que falar assim, olha, vamos participar de uma corrida de 10 voltas. E aí você fala, não, eu vou dar 20. E vou tentar chegar em primeiro ainda. É a mesma coisa, você vai estar só se cansando, só se desgastando, se matando, se estressando, brigando com quem não tem nada a ver. Né? Não acontece isso, às vezes, com a nossa vida? Ninguém aqui é perfeito, gente. Eu estou aqui em cima trazendo a mensagem, eu não sou perfeito. Né? Então, vocês sabem disso. Precisa eu repetir. Minha esposa sabe disso. Entendeu? A minha filha de 5 anos sabe disso. Né? Tem vezes que ela fala, papai, faz isso, papai. Eu falo, não, estou brincando, filha. Estou só fazendo gracinha aqui. Entendeu? Então, não sei se vocês passaram por isso, né? Mas comigo é assim, né? Então, nós temos que ver que qualquer coisa que acontecer na nossa vida, ou emoções que nós possamos estar passando, nós temos que fazer aquela pergunta, o que a Bíblia diz a respeito disso? Nós precisamos tomar um cuidado sério para não cairmos em tentação de acreditarmos que os nossos sentimentos são verdadeiros, que é a verdade absoluta. Sabe aquelas situações que a gente acha que a gente sabe mais que os outros? Que a gente acha que nós retemos todo o conhecimento, temos a resposta para tudo, e se não for do nosso jeito, não vai dar certo, se não for a nossa maneira, não vai ficar legal, não vai ser bacana, né? Eu acho que todo mundo já passou por situações assim, eu conheço 1 ou 2 assim, né? Entendeu? Então, quando tivermos passando por situações assim, que tal se a gente colocar isso
à luz das Escrituras? Muita coisa se resolveria de uma forma bem simples, né? Muita dor de cabeça poderia ser evitada. Amém? E é interessante também que, na nossa caminhada cristã, a gente vai ter desconfortos, vai aparecer dúvidas, incertezas. E pelo fato de você ser cristão, não quer dizer que você não deve sentir isso. Eu jamais poderia sentir desconfortável estando na igreja, porque, né, eu estou na casa de Deus aqui. Ei, os seus sentimentos, o que você pensa, o que você acha, isso é problema seu. Me desculpe falar isso. Você tem que colocar isso de acordo com a palavra. Nós estamos aqui, muita coisa, a gente só acontece mudança na nossa vida quando a gente começa a abrir mão dos nossos achismos, quando a gente começa a abrir mão do que a gente mais gostava de fazer para, né, seguir essa caminhada. Muita coisa que eu achava muito legal, muito massa de fazer quando eu estava no mundo, hoje eu vejo que não condiz com o caminho que eu escolhi. Não faz sentido eu dizer que eu sou cristão e continuar com outras atitudes paralelas, né? Num linguajar bem simples, né? Com máscaras. Tá certo? O que nós somos, o que você vê, a forma que você me vê aqui na igreja, é a forma que todo mundo tem que me ver lá fora. O amigo que eu sou de vocês aqui é o amigo lá fora também. Né? Tem até aquela piadinha que diz assim, né? Nossa, o papai ele é tão legal quando ele está na igreja, me trata tão bem, né? Está sempre abraçando todo mundo aqui em casa. Nossa, ele é brabo, né? Então, está entendendo? Nós temos que ser o mesmo na nossa família. Amém? Aí nós vemos aqui... Deixa eu dar um golinho aqui na minha água, aqui, só um minutinho, gente. O interessante é que as Escrituras revelam quem nós somos, certo? E vou passar aqui. Ela revela quem nós somos. E o interessante ainda é que não depende de como estamos nos sentindo. Tá certo? Devemos aprender que, independente das nossas crenças, personalidades, temperamentos, padrões de comportamento, nós temos que seguir o que a palavra nos diz. Sabe, aquela pessoa, se ela é introvertida, né? Eu sei que essa pessoa pode falar, talvez pode falar assim, mas eu não gosto de ir na igreja, eu posso adorar a Deus aqui na minha casa, né? É a mesma coisa, Deus não é onipresente, Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por que eu tenho que ir na igreja para adorá-lo? Por que eu só vou ser cristão se eu estiver na igreja? Sabe aquelas perguntas, aquelas, né, coisas que às vezes incomodam a gente? Então, e por outro lado, tem aquelas pessoas que são super extrovertidas, aquelas pessoas que gostam de estar no meio de todo mundo, querem estar com todos, e aonde vai tem que carregar um bando de gente junto, sabe? É tipo assim, festinha, quando você é convidado e você leva mais 10, entendeu? Penetra. Então, tem pessoas que são assim, entendeu? Elas têm que estar em bando, como se a salvação fosse em bando também, né? Tipo assim, galera, eu fui salvo, todo mundo, vamos embora, né? Eu vou arrumar um jeito de vocês entrar comigo também, né? Não é assim. E aí o interessante é que a palavra, ela diz uma coisa, ela corrige esses negócios, ela diz assim, olha, nós devemos viver a nossa fé em comunidade e desenvolver relacionamentos que exijam responsabilidades, né, um para com o outro, mas também devemos ter um tempo a sós com Deus. Isso é importante para desenvolver um devocional, para criarmos intimidades com Deus. Isso é importante. E aí nós vemos aqui também que o interessante é que, se você prestar atenção, às vezes,
vem dúvidas em nossa mente, né? Nós começamos a pensar assim, como que nós podemos determinar o preço de alguma coisa? O que você faz quando você quer saber o preço de alguma coisa que você não conhece? Um carro, por exemplo, né, ou qualquer coisa, ou um objeto. Você começa a perguntar às pessoas, né? Hoje é mais fácil, você vai no Google, né? Na minha época, eu tinha que comprar umas revistas aí nos postos de gasolina para saber preço de carro, para saber não sei o quê, né? E coisas assim. Hoje você vai ali no Google, você já tem uma lista completa. Enfim, o que é isso? Você pergunta para as pessoas e aquele que der o preço, né, maior, você fala, ok, o máximo que isso aqui custa é isso, né? E aí, a questão é o seguinte, se você for ver, qual que é o preço da sua vida? Qual que é o preço que foi pago por você, para que você estivesse aqui hoje? Para que você pudesse bater no peito e falar assim, eu sou cristão, eu sou crente, eu creio na palavra, eu sou um discípulo. Qual que foi o preço que foi pago? Esse preço foi pago. O maior preço já pago na história. Não importa o tanto que você possa ganhar ou venha ganhar uma vez na vida, na sua vida. Se somarmos tudo que a gente pode ganhar um dia aqui, não é capaz de pagar esse preço. Deus se fez homem, se fez carne, se fez de servo, sofreu por nós, morreu por nós e ainda nos fez co-herdeiros junto com Ele. Co-herdeiros do reino dos céus. Amém? Então, além de ter sido pago um alto preço por nossas vidas, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Ele ainda nos fez co-herdeiros. Imagina isso? Nós não merecíamos, mas aqui estamos. E aí nós vemos uma coisa interessante, é que, se nós olharmos aqui, Deus, no versículo, aqui, vou passar esses versículos aqui, nós sofremos pressões de colegas, muitas pressões. Quando você fala, mas como assim? Que tipo de pressões? A sociedade, ela nos cobra muito. Ela exige muito da gente. Você sabe aquela coisa, aquele ditado, que eu já escutei várias vezes, você pode fazer 1000 vezes certo, mas o dia que você errar uma vez, só vão lembrar dessa uma vez que você errou. Falei uma mentira aqui ou não? Pois é. Isso não é um excesso de cobrança, não é? Você faz tudo certinho, a vida inteira, corrige, se policia, faz de tudo. Aí o dia que você se distrai, né? É como você passa 10 anos aqui dirigindo pelas ruas aí. O dia que você faz um wrong turn, você, né, esquece de dar uma seta ao virar, o policial está ali na esquina. Parece que é o, né, demônio mesmo. Fala, rapaz, eu viro aqui todo dia nesse horário e nunca tem um policial ali. Hoje que eu esqueci, está ali, né? Aí o que acontece? Pum, né? Vai lá e corte para você. Você vai na corte. Você passou 10 anos dirigindo certinho, mas hoje você está na corte, de frente com o juiz, como se fosse o pior dos bandidos. Entendeu? Talvez até tenha criminosos ali no meio, aguardando a vez. E o pior é que aquele criminoso ainda está olhando para você e fala assim, mas tu, hein, como é que tu foi esquecer da seta? Ai, ai, ai. Entendeu? Então, nós sofremos pressões constantemente. E aí o interessante é que nós temos que estar, mais uma vez, firmados na palavra. Porque se a gente não estiver firmado na palavra, nós vamos ceder a essas pressões. Você sabe quando você tem um grupo de amigos que tem uma festinha de aniversário, entendeu? E aí fala, vamos lá. E você fala, não posso. Mas por quê? Vai ser legal, vai estar todo mundo, vai ser massa, vai ser hiper, duper legal. Minha filha fala muito isso. Hiper, duper, triplo. Aí, vai ser muito legal. E aí você fala, não posso. Eu tenho culto, eu tenho ensaio do louvor. Não, eu vou ter aula do BTCP, eu tenho life group
para participar. Eu tenho outros compromissos. Pô, cara, mas você vai toda semana nesse negócio aí, ó, e o aniversário lá é só uma vez no ano. Infelizmente, coincidiu a data. Você tem que resistir. Sabe por quê? Porque começa assim, ó. Aí você vai uma vez, aí semana que vem, não é aniversário daquele rapaz, é do outro. Aí na outra semana, tem o outro. Isso é igual à academia. Se você falhar um dia, você perde o ano inteiro. Tá vendo? Então, ó, estou falando de experiência própria, tá? Minha patroa ali sabe que o dia que eu falei assim, ó, não vou hoje, até hoje eu não voltei. Então, eu nem me arrisco a faltar o culto. Entendeu? Porque né, a gente não sabe. Eu acredito, agora eu acredito que não falharia na semana que vem. Mas vai saber, vai que a festinha foi boa e eu falar, só mais uma vez. Né? A gente não sabe. Então, melhor não provocar, né? Não criar situação. E aí o interessante é que a gente vê aqui, para caminhar aqui, para terminar a mensagem, nós fomos chamados para quê? Liderar. Somos cristãos, é uma coisa automática, isso acontece na nossa vida. Se você é cristão, você acaba sendo um líder, querendo ou não querendo. Isso é o chamado de Deus, é o Espírito Santo já trabalhando na sua vida, já te transformando. Sabe como? Vou dar um exemplo bem simples. Você vem 2, 3 vezes no culto. Aí aquele seu amigo que nunca foi na igreja, um determinado dia, fala assim, ô irmão, ô fulano de tal, né? Irmão já é o nosso linguajar aqui, né? O nosso negócio. Ô fulano de tal, né? Ainda usa um apelido, né? Ô orelha seca, ô não sei o quê. Desculpa, pastor, pode ficar bravo comigo depois, viu? Entendeu? Vem aqui. Ô, você que está indo na igreja lá, ora por nós aí. Aí você fala, eu? Orar por vocês? Ah, mas que isso? Por quê? Porque você é o único que vai na igreja. Você foi 3 vezes na igreja só. Entendeu? Ou às vezes uma. Mas você já ali naquele meio, você já é considerado o mais cristão deles, vamos dizer assim. O mais digno, vamos dizer, de orar ali por aquelas vidas. Então você já foi chamado ali, você já está sendo chamado aos poucos para um ministério, para uma coisa maior, para novas águas que Deus tem preparado para você. Deus tem coisas grandes preparadas para cada um de vocês aqui. Basta vocês dar lugar e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Vou falar uma coisa aqui para terminar aqui. Uma vez falaram para mim assim, quando eu era adolescente, você ainda vai estar ali pregando. Eu dei risada. Falei, o dia que eu fizer isso, eu vou entrar na igreja todo, não sei o que, tal, mas não vou pregar. Entendeu? E aí, muitos anos se passou, cá estou eu. Está entendendo? Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Eu dei lugar. Eu deixei a porta, sabe a porta assim, meia aberta? Aquela frestinha assim, foi o suficiente. Sabe aquela coisa assim, quando você fala assim, eu não quero que você entre, mas você deixa a porta meia aberta assim? Entendeu? E aí o Espírito Santo entrou assim, meio como quem não quer nada. Foi ajeitando a sala, né? Foi fazendo morada, né? E aí, quando viu, os meus carrapichos foi caindo, né? Eu fui melhorando, a esposa foi ficando cada vez mais feliz, né? E cá estou eu. Amanhã pode ser você, entendeu? Glória a Deus. Então é isso aí. Nós fomos chamados para ser Jesus Influencer, Jesus Christ Influencers, ok? O que é isso? Influenciadores de Jesus, né? Chamar o povo para a casa de Deus. Fomos chamados para liderar, desenvolver a confiança, né? Ajudar as pessoas, para que essas pessoas possam ter mais intimidade com Deus, assim como você tem. E você sabe uma coisa interessante? Sabe por que nós temos que nos policiarmos constantemente
e cuidarmos o máximo para sermos exemplo, sermos bons líderes, porque as pessoas que nós estamos liderando, elas vão copiar os nossos passos. As suas brincadeiras em casa, seus filhos não copiam? Eu percebi isso que a minha filha me copia, tem umas coisas, eu falo, meu Deus, faz isso não, filho. Papai está brincando, entendeu? Umas brincadeiras de criança, né? Sabe aquelas brincadeiras que você fica fazendo assim, ó? Entendeu? Minha filha estava lá esses dias lá, quase caiu do sofá lá e bateu a cabeça no chão lá, porque ela foi fazer isso aqui, desequilibrou. Eu falei, meu Deus, olha aí, ó, entendeu? Copiando o pai. Eu estou dando um exemplo assim, gente, mas coisas que você fala, coisas que você, né, faz aí fora, as pessoas copiam. Então, sejam bons líderes, amém? Vamos copiar cada dia mais o nosso mestre, firmarmos a nossa fé na rocha, amém? Vamos dar lugar para o Espírito trabalhar em nossas vidas. Só fala assim, Senhor, eu estou aqui, usa-me, faz morada no meu coração.